laboratório da Aliança da Natureza. Lei olhou para a grande montanha de gelo, sua expressão revelando seu arrependimento. Ao redor da montanha de gelo havia numerosos cristais que emitiam luz azul que varria constantemente a montanha de gelo. Eles formaram uma formação mágica e a luz azul, falha de simular a radiação gelada. A força vital do Imperador Jade Escorpião Gelado está gradualmente enfraquecendo. O Aishi pensou sem emoção. Bang. De repente, os cristais emitindo luz azul explodiram, e os raios da formação mágica diminuirão. Ainda é um fracasso. Lei suspirou. Este era o Jade Escorpião Imperor que ele havia capturado. Desde que ele a trouxe das cavernas geladas, ela estava enfraquecendo constantemente. Isso estava acontecendo mesmo quando estava congelado, ou teria morrido há muito tempo. Lei não tinha outras ideias. Depois de vários fracassos ao tentar simular a radiação especial do mundo gelado, ele já havia desistido dessa ideia e estava se preparando para fazer uso desse Jade Escorpião Imperor o máximo que pudesse. É impossível extrair uma antiga linhagem e já registrei todas as informações que obtive de seu sangue. Assim, Lei desviou o olhar para a parte de trás do Jade Escorpião Imperor. A runa do rosto de uma mulher distorcida parecia estar viva. Através das memórias em sua linhagem, Lei sabia que este tipo de Jade Escorpião se originou do Homem Escorpião que tinha o poder de um mago da Estrela da Manhã. No momento em que o Homem Escorpião foi atraído para a fenda espacial, uma gota do sangue do gigante feminino pousou em suas costas. A partir de então, a linhagem do Homem Escorpião foi manchada pelo sangue de um ser mais alto. Os descendentes do Homem Escorpião tinham essa runa em suas costas. Estritamente falando, a runa na parte de trás do Jade Escorpião era apenas uma projeção do poder da linhagem do gigante feminino. No entanto, apenas uma projeção e o gemido que soltou foram suficientes para quase capturar Lei em uma ilusão. Além disso, as linhagens dessas criaturas mais altas possuem um poder incrível, mesmo que houvesse apenas uma aura. Aishi, como está a análise dessa runa indutora do medo? Lei perguntou. Análise completa. Obteve runas de congelamento e cura que estão incompletas em 45%. Capaz de fazer uma referência cruzada com 31% da informação com o Bansei lamentando. O Aishi pensou. O Lei ficou surpreso. Parece que a capacidade inata do escorpião Jade de congelar e curar foi afetada e formada a partir do sangue do gigante feminino. De repente, ele pensou em explorar o Jade Escorpião Imperor ao máximo. Se eu combinar essa informação sobre a técnica para consertar meu mar de consciência com a habilidade inata do Imperador Escocês Jade, queimando através de sua linhagem e estimulando as habilidades das runas em suas costas para formar uma marca sanguínea que pode ser usada uma vez. Os olhos de Lei brilharam azuis como ele calculou. Nesse caso, eu também posso usar essa habilidade de congelamento uma vez, e seus efeitos serão até mesmo amplificados. O poder da linhagem dentro seria suficiente para consertar o dano ao meu mar de consciência. Usar força espiritual solidificada também poderia fazer isso, mas demorou muito tempo. Além disso, Lei queria recuperar sua força como um Arlok de nível 2 o mais rápido possível. Congelamento foi um talento inato exclusivo dos Jade Escorpiões. Embora fortemente feridos, eles poderiam se proteger em uma espessa camada de gelo. Não foi apenas uma defesa definitiva, também pode ajudar a curar ferimentos. Agora, Lei queria usar essa habilidade em si mesmo. Aishi, qual é a viabilidade dessa ideia? Perguntou Lei imediatamente em sua mente. Grandes quantidades de informação e gráficos brilhavam, e o Aishi deu uma resposta. A viabilidade é de 87%. O corpo hospedeiro primeiro precisa passar por mudanças para poder tolerar a radiação gelada. Como esperado, é possível. Os olhos de Lei exibiram sua alegria. A capacidade inata de congelamento do Jade Escorpião Imperor, assim como a ligeira projeção do poder de uma antiga linhagem,
foi definitivamente capaz de reparar o mar de consciência de um Arlok de nível 2. Este foi o método ideal para fazer uso do Iseja de Scorpion Emperor. Afinal, Lei Lin já tinha muitos materiais do Iseja de Scorpions. Além disso, como materiais de outro mundo poderiam ser mais importantes que sua própria força? Nesse caso, eu deveria começar a fazer alguns preparativos. Lei Lin olhou para o Iseja de Scorpion Emperor na montanha de gelo. Coberto em um bloco de gelo, este Iseja de Scorpion Emperor parecia mais fantástico, o verde em seu corpo parecia quase vivo. Apenas o enfraquecimento de sua força vital e respiração mostrava que não tinha muito tempo para viver. Aiship, prepare a poção de ignição da linhagem sanguínea. É essencial fazer alguns preparativos. Os olhos de Lei Lin brilharam friamente. Para usar completamente a capacidade inata de congelamento do Iseja de Scorpion Emperor, foi necessário queimar completamente todo o sangue e estimular a runa indutora de medo em suas costas. Então, era necessário modelá-lo em uma runa da linhagem congelada, que envolvia um processo muito complicado. No entanto, todos esses preparativos precisavam começar de algum lugar. Isso era para garantir que este Iseja de Scorpion Emperor pudesse sobreviver a isso, e em segundo lugar que o próprio Lei Lin poderia se adaptar ao frio severo enquanto estava congelado. 3 dias depois, no laboratório. Lei Lin, posso entrar? A voz de Celine podia ser ouvida do lado de fora. Eu já desfeitei a formação de feitiços de alarme. Entre. Ela prontamente ouviu a resposta de Lei Lin e não hesitou quando empurrou a porta para entrar. No momento em que ela entrou, Celine instintivamente envolveu suas roupas firmemente ao seu redor. Dentro do laboratório, grandes quantidades de névoa estavam por toda parte. Havia até uma espessa camada de gelo nas paredes ao redor e em alguns instrumentos. Enquanto isso, Lei Lin estava nua em um tanque gigante de vidro. Ele estava imerso em um líquido azul gelado que parecia estar penetrando em seu corpo pouco a pouco, tornando-o um pouco azulado. O que você está fazendo? Celine há muito tempo se acostumara com o corpo nu de Lei Lin, e ela naturalmente se aproximava dele sem ficar vermelha. Ela julgou o coxo e ficou intrigada. Ela achou essa aura gelada muito familiar. Esta não é a única radiação das cavernas geladas. De repente, Celine pensou em suas origens. Não, isso é apenas uma imitação. Não é nem 50% do original, e não pode manter vivo um Iseja de Scorpion Emperor. Lei Lin inspirou profundamente e a cor azul gelada do tanque se desvaneceu, passando de um azul escuro para um mais claro, a ponto de ser ligeiramente translúcido. Mais de 10 segundos se passaram e o líquido gelado no coxo ficou translúcido. Lei Lin se levantou e saiu nesse momento. Celine havia preparado uma toalha e começou a secar as gotas de água em seu corpo como uma esposa carinhosa. O que você planeja fazer com o Iseja de Scorpion Emperor? Indagou Celine. Nós dois vamos para a conferência conjunta das corporações na capital do leste. Quando isso acontecer, apenas o avô Cedric estará aqui, e não pode lidar com um Iseja de Scorpion Emperor com a força de um pico de nível 1 magos. Não se preocupe, eu vou cuidar disso até então. Lei Lin ficou muito feliz. Através do temperamento de seu corpo com a radiação gelada durante esses poucos dias, ele gradualmente se acostumou a uma temperatura tão fria. Com mais algumas tentativas de remodelação, ele seria capaz de fazer uso da capacidade inata de congelamento do Iseja de Scorpion Emperor sem quaisquer efeitos residuais em si mesmo para tratar seus ferimentos. Claro, ele não mencionaria isso para Celine. Ela era uma mulher inteligente que sabia o que podia e não podia ser perguntado. Você precisa de roupas depois de vestir Lei Lin. Celine descansou a cabeça no ombro de Lei Lin, sua ágil e pequena língua lambendo os lóbulos das orelhas de Lei Lin e insinuando silenciosamente alguma coisa. Claro que não. Lei Lin riu e pressionou-a para baixo. Uma brisa morna soprou, fazendo com que alguém sentisse vontade de tirar uma soneca. No mundo subterrâneo,
Os humanos da Twilight Zone não podiam dividir o ano em 4 estações. Eles tinham apenas 2 maneiras de detectar a temporada atual. Um foi baseado na atividade da crosta do planeta e dividiu o ano na estação fria e quente. Outra maneira era através de culturas específicas, e dividindo-a nas estações de plantio e colheita. Essa brisa quente era a indicação mais óbvia de que era a estação quente. Leilin sentou-se na parte de trás de uma carruagem de cavalos com Celine ao seu lado. Um cheiro aromático e crocante percorreu o cabelo de Celine, fazendo com que Leilin se sentisse um pouco inquieta. As pessoas dirigindo carruagem estavam os 2 acólitos de nível 3, Obo e Lia. Em toda a Natures Alliance, esses 2 foram os que conseguiram fazer isso. Os animais usados para puxar a carruagem obviamente não eram cavalos, mas um animal encontrou nos subterrâneos. Estes animais eram muito maiores que os cavalos normais. Eles também tinham armaduras ósseas, e o mais óbvio era o chifre único em sua cabeça. Esses animais eram mais pacientes do que cavalos, também podiam suportar alguma quantidade de radiação e eram a primeira escolha dos magos da luz da zona do crepúsculo quando saíam em expedições. Claro, eles só eram úteis para acólitos e magos comuns. Quanto aos magos ainda mais poderosos, eles eram naturalmente capazes de domar criaturas ainda mais ferozes e místicas, ou até animais de estimação de primeira linha enquanto viajavam. Para uma pequena corporação como a Natures Alliance, usar um Wild Beasts mostrou o quanto eles eram duros. No entanto, eles não tinham escolha. Depois que Celine assumiu, a Aliança da Natureza não estava em bom estado e tinha sido pressionada em muitas áreas. Com base nas informações recebidas, havia uma grande possibilidade de que a Aliança da Natureza fosse rebaixada de sua classificação na Conferência Conjunta. Nesta situação, Celine não teve escolha senão procurar ajuda externa. Ela só poderia se virar para Leilin. Embora tivesse sido dito que Leilin era uma professora famosa apenas no nome, Celine tinha sido diplomática e recebeu a maior parte da autoridade da Natures Alliance para ele. Leilin também não recusaria um presente tão grande. Ele também precisava de ajuda das outras organizações para seus planos futuros. Ele queria ajudar a Aliança da Natureza a expandir e ajudá-los com base no acordo que eles tinham. No entanto, também não foi uma má ideia assumir essa organização. Leilin pensou consigo mesmo enquanto olhava para Celine, que parecia calma.